Está na hora do nosso bate-papo, hora da nossa entrevista. Estamos aqui com a extensionista rural da EPAGRE, Flávia Maria de Oliveira. A Flávia, sinta-se em casa em primeiro lugar, até porque está aqui do nosso lado, está aqui assessorando. O pessoal não está vendo o vídeo, mas ele está aqui prestando apoio ao programa como produtor. Nosso colega Dudu Oliveira, que é teu sobrinho, né, Flávia? É isso aí. Que lindo, bom dia, que prazer estar aqui nessa emissora, nessa rede, né? E com a parceria hoje do meu sobrinho, né? Que me orgulha muito. E é um bom guri, viu? É um bom guri, o rapaz. Não é porque tu está aqui que a gente diz isso, mas é um guri joia. Ele mora no nosso coração. Ele mora no nosso coração e não paga aluguel. Coisa boa, então formamos um bom cidadão. Que bom, isso aí, né? Responsabilidade aí. Muito bem. Mas é uma alegria imensa começar o ano participando aqui do programa de vocês para poder publicizar o nosso trabalho. Isso é importante. Eu estava vendo aqui, né, e essa inclusive foi da produção do Eduardo que passou para a gente, como é que é o Zap Rural, é isso? Zap Conta para a gente Rural. como é que é. Zap Rural, compartilhar é legal. Essa é uma metodologia de ATER digital, né, que é uma proposta de desenvolver a ATER pública baseada por tecnologias digitais. Então, estamos no 3º ano desse projeto. É um projeto de minha autoria, em parceria com outro colega extensionista rural lá da região do litoral. Hoje ele está em Paulo Lopes, que é o Felipe Espíndola. E ele vem num processo de criação pós-pandemia. Na pandemia foi necessário lançar mão de diferentes tecnologias para a gente chegar ao nosso público, que é o agricultor familiar ou as comunidades pesqueiras. Então, nos 2 primeiros anos da pandemia, a própria EPAGRE utilizou lives para poder chegar com conhecimento técnico da extensão, da pesquisa, lançar programas, né, que ele não parou, as atividades elas não cessaram durante a pandemia, mas o contato físico entre as pessoas ele era limitado. Então, a gente não podia chegar. E o extensionista rural faz o quê? Ele vai até as comunidades, né? Ou o agricultor vem até o nosso escritório, ou nós vamos às comunidades rurais. Então, impedidos de fazer esse movimento, nós criamos possibilidades. E o Zap Rural, ele vem nessa característica, que é de continuar nos relacionando com o público que nós criamos, um método que foi fluído por tecnologias digitais, e não perder esse contato que hoje é atual, né? Se a gente pegar os números, os índices, os estudos, né? Que se tem 97% da população brasileira que utiliza aparelho móvel com acesso à internet, utiliza o WhatsApp como metodologia de comunicação. E a característica dele é que é para todo mundo, né? Você não precisa nem ser alfabetizado, que é uma característica das populações rurais ainda em alguns territórios brasileiros, né? Ainda o acesso à educação. E porque você pode mandar um áudio, você vai ouvir a informação e vai fazer a sua compreensão. Então, o WhatsApp ele tem sido uma possibilidade de ATER digital no Brasil. Eu ia perguntar de que forma que é o relacionamento, a comunicação por meio do WhatsApp? O WhatsApp ele veio como uma característica aqui, como eu disse, na pandemia, nós criamos grupos nos municípios. Isso é uma característica da EPAGRE. As secretarias municipais de agricultura normalmente fazem um contato, a gente relacionou algumas famílias, né? Eu trabalho no município de Descanso. E o meu colega, na época, trabalhava em Paulo Lopes. E nós tínhamos já esses grupos formados. Antes ainda da pandemia, em torno de 2018, a gente formou esses grupos de WhatsApp, quando foi ficando mais frequente. Para que serve isso? Para comunicar ações do município. Informações. A secretaria hoje está fechada. É uma forma de comunicar rapidamente para o agricultor não perder a viagem dele até a sede do município. Mas serve para repassar informação de política pública, alguma informação técnica, alguma campanha, as informações gerais que a gente produzia no município. Como a gente já tinha essa rede de contato com os nossos agricultores, a gente então entendeu que poderia ser uma possibilidade. Surgiu essa ideia, né, há 3 anos, numa discussão nacional com a Associação Brasileira de Extensão Rural, no encontro da Asbraer, onde a gente estava fazendo uma fala sobre a pandemia, e um professor da USP, o professor Zuin, né, disse para a gente assim, que a população estava cada vez menos querendo ficar na frente do computador assistindo, porque agora eles já podiam se movimentar, mas que informações rápidas e pontuais elas ainda eram efetivas. Então, foi aí que a gente criou rapidamente, né, a proposta.
O primeiro Zap Rural foi ensinando a fazer um trado para fazer a coleta de solo. Por quê? Porque nós temos uma política pública na EPAGRE, que é de acesso ao calcário, né? Que é do governo estadual, e ela é anual. E para eu poder ter acesso ao calcário para fazer a correção de solo, eu preciso apresentar uma análise com, no máximo, 2 anos, né, de análise. Mas nós temos normalmente 1 ou 2 trados no escritório. Nós temos em Descanso, por exemplo, mais de 800 famílias. Então, nada melhor do que a gente ensinar alguém a coletar seu próprio solo com o seu próprio trado, né? E então nosso primeiro Zap foi com esse intuito, e a gente viu que surtiu um efeito grandioso, porque não era mais cartilha, não tinha mais papel, e o agricultor tinha uma instrução rápida de como coletar e de como fazer seu instrumento. E aí dali a gente criou um método que foi uma linguagem simples. A gente utiliza a linguagem simples, que hoje tem até uma BNT, né, que sugere como fazê-la de forma direta e central à informação que a gente gostaria de produzir. Nós criamos a característica de lançar sempre o slogan, porque como é por WhatsApp que a gente manda, se fosse sempre igual à abertura, talvez o agricultor não abrisse por entender que já tinha recebido. Então, a gente começa sempre com o slogan, né? Por exemplo, da semana passada, acidentes com aranhas. Então, a gente entra com o título e solta uma vinheta, né? E depois entra com a informação. Nós temos como métrica, no máximo, 2 minutos. São 300 palavras o texto, então a gente tem que condensar. Às vezes o assunto necessita mais tempo, então a gente faz séries, fatia, né? Para que ele fique mais compreensível. E temos utilizado prioritariamente nos nossos 2 municípios, Descanso e Paulo Lopes, hoje, onde meu colega atua, mas não necessariamente só nesses territórios. As regionais têm utilizado e ele já saiu dos nossos controles a partir da rede Aurora, que é a rede latino-americana de estudos em ATER digital. Ele vai para todos os estados e também para a América Latina e Caribe, e algumas cidades de Portugal, Estados Unidos, onde tem universitários que fazem parte desse grupo. Que bacana, né? Olha só, um trabalho que começou através de uma pessoa aqui da cidade, né? Aqui da região, vamos dizer, já que Flávia é aqui de Descanso, que presta o trabalho, e trazendo essas informações que hoje continuam sendo usadas de uma forma muito precisa. Flávia, olha, parabéns aí por essa iniciativa, por esse trabalho. Até, né, Luciane, falar bem é coisa de família, né? Que já tem o Dudu, o Júnior, quando vinha aqui, também era bom de prosa, né? Que é irmão dela. Exatamente. Isso é... O pessoal, filhos da dona Nerina aí, não são fracos de conversa, viu? Inclusive, mandar um abraço para ela, que deve estar ouvindo também, Obrigada, né? está ouvindo, sim. Que bom. Flávia, parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Fica à disposição aí para mais alguma colocação que tu queiras fazer. Se quiser entrar em contato também com a EPAGRE, né? Isso. Isso aí. Então, esse ano, Luiz Cláudio, a gente foi premiado, né, com uma publicação que é o Anuário Brasileiro da Agricultura Familiar. Ele está na 10ª edição e ele serve de referência para reconhecer a agricultura familiar brasileira, seja a partir das empresas públicas, das privadas, que as políticas públicas que são desenvolvidas no país, né? Então, o Zap Rural foi citado como tecnologia de ATER digital e como política pública de atendimento às populações da agricultura, né, do desenvolvimento territorial baseado na agricultura familiar. E entrando para um rol de pesquisa como essa, que é grandiosa, né, e desde 2012 serve como referência para o Brasil e para o mundo como pesquisa, a gente se sente muito feliz com o resultado que tem sido promovido a partir desse método de ATER digital. E dizer que o nosso Zap Rural está disponível no YouTube, né, num canal, então todos que nós já produzimos, são mais de 100 pequenos vídeos, estão lá. Desde ensinar a guardar uma semente de tomate crioulo para o próximo ano, plantar, agricultor que passa informação, até uma informação mais técnica, específica, agronômica, né, que vai auxiliar. Nós temos um TikTok que efetivamente não está tão badalado, né? Sim. Mas a gente já tem vídeos com mais de 100 mil visualizações, como, por exemplo, sobre a ferrugem da lixia, como fazer, prevenir. Então, são informações técnicas pontuais de profissionais de uma empresa pública, e a partir dele também a gente promove as nossas políticas públicas de acesso e inclusão. E lembrar que o Zap Rural é para todos, a gente não distingue por idade, gênero, né, etnias e nada
além que é uma forma de promover a política pública de extensão rural gratuita e de qualidade, como a EPAGRE promove aí no nosso estado. Tem uma Muito mensagem bem. aqui, Opa, é diga lá. Isol Comercial? Isol. Isol Comercial. Bom dia, a Flávia é um exemplo feminino de dedicação e excelência profissional. Parabéns pela Que entrevista. beleza, Que hein, lindo, Flávia? muito Abraço obrigada. pessoal da Isol. Valeu. Muito Flávia, obrigada. um ótimo ano para vocês todos lá da Obrigada. EPAGRE, tá? Transmito um abraço a todos. Parabéns por esse trabalho. E quando precisar, estamos às ordens aqui. Muito tá? obrigada. Fico muito feliz de poder compartilhar aqui. Sei que mais pessoas vão ter acesso agora às nossas informações, porque Zap Rural, compartilhar é legal. Muito bem. Flávia Oliveira conversando ao vivo, ela que é extensionista rural da EPAGRE, falando aqui sobre o Zap Rural, uma iniciativa que partiu dela também, né, que hoje está trazendo muitos benefícios para os agricultores.